Olá, pessoal. Vamos dar início ao webinar sobre remuneração da rede básica de fronteira. Um primeiro aviso que a gente está gravando esse webinar para deixar para consulta aí para quem quiser depois na nossa página, tá? Meu nome, para quem não conhece, é Lenilson. Eu trabalho na gerência de contratos e contabilização da transmissão, a SAC. E o objetivo desse encontro é apresentar os principais conceitos que envolvem a contabilização dos encargos de uso de fronteira, né? Os nossos conhecidos eustes de fronteira. Ao longo dos anos, a gente vem percebendo que esses conceitos foram, naturalmente, uma coisa natural, se perdendo por parte dos agentes que estão envolvidos aí na apuração mensal de serviços e encargos da transmissão, a MSE, o que gera dúvida, dificuldade de acompanhamento desse processo, e a gente ali sempre atuando pontualmente com os agentes para resolver essas dúvidas e ajudar nesse acompanhamento. Então, a gente pensou que era chegada a hora de a gente fazer, de repente, alguma coisa diferente, né? Então, pensando em como restaurar o entendimento desses conceitos, e a gente aqui aproveita o momento, acho que esse momento é bem interessante, que é o início de um novo ciclo tarifário, né? A gente vai começar agora o ciclo 21-22, julho de 21 a junho de 22, tá? E olhando também a agenda regulatória, a gente vê uma previsão de discussão da regulamentação da transmissão por parte da ANEEL, né? Então, a gente decidiu promover esse webinar para proporcionar assim, um nivelamento inicial e não exaustivo, né? Eu acho que isso aqui é mais um passo da nossa caminhada, desses entendimentos, sobre essa contabilização dos encargos de fronteira. Esse webinar também é mais uma iniciativa, né, e mais um passo, né, nesse caminho de aproximação entre a nossa gerência, a SAC e os agentes, tá? Então, assim, a Ana Paula irá mostrar para vocês esses conceitos, exemplos de aplicação e dicas sobre esse tema, tá? Então, eu desejo aí um bom webinar para todos, aproveitem, paciência, vamos um passo de cada vez, porque a gente sabe que o tema é denso, não só esse, como todos os outros que envolvem a administração da transmissão. Então, passo a passo, a gente vai conseguir promover esse resgate aí dos entendimentos e conceitos da regulamentação, tá? Então, está com você, Ana. Boa sorte a todos aí. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, sou engenheira de apuração da transmissão, trabalho na gerência de contrato e contabilização da transmissão. Como o Lenilson já falou, nós vamos mostrar aqui toda a metodologia de remuneração da rede de fronteira. E antes de começar, eu queria combinar que ao final da apresentação nós vamos abrir um período para perguntas e essas perguntas vão ser enviadas pelo chat. Então, conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês já podem enviar. E vou pedir que, se for uma pergunta assim, muito específica de um determinado slide, que vocês coloquem o número do slide para facilitar no final da gente voltar lá no slide para poder responder. Bom, começando, né, o objetivo do webinar é detalhar a remuneração da rede de fronteira, que no caso inclui os transformadores de fronteira e as instalações chamadas de DIT compartilhada, as demais instalações de transmissão de uso compartilhado. Esses equipamentos eles são remunerados através do encargo de uso do sistema de transmissão de fronteira, o EUST-FR. Diferente dos equipamentos da rede básica, a rede de fronteira e a DIT compartilhada, ela é remunerada diretamente pelo EUST-FR, embora tenha uma receita estipulada para cada equipamento, mas essa receita desses equipamentos de fronteira eles não são vistos aqui na apuração do encargo de fronteira. Então, vamos dar uma passada, né, sobre o que é o EUST. O EUST ele nada mais é que o produto do MUST pela TUST.
E o que é o MUST? O MUST é o montante de uso do sistema de transmissão. Esse montante ele é contratado através do CUST, que é o contrato de uso do sistema de transmissão, contratado pelos usuários da rede básica, e a TUST, a tarifa de uso do sistema de transmissão, ela é publicada pela ANEEL todo mês de julho, através de uma resolução homologatória, e essa tarifa ela é válida para todo o ciclo tarifário, que compreende o período de julho de um ano a junho do ano subsequente. E existem dois tipos de EUST. O EUST de rede básica, que é o resultado do produto do MUST pela TUST de rede básica. Esse EUST ele é pago por todos os usuários da rede básica que assinam CUST com INS e que têm o MUST contratado, e eles são pagos para todas as transmissoras na proporção da RAP dos equipamentos da rede básica de cada uma. Então, fazendo um exemplo aqui bem simples, se tem duas transmissoras, por exemplo, na apuração, uma tem uma receita de R$ 40 e a outra de 60, nós temos um total de receita de 100, sendo que a primeira transmissora T1, ela tem 40% desse total e a transmissora T2, 60%. Então, todo o encargo de rede básica arrecadado vai ser direcionado, 40% vai ser direcionado para a transmissora T1 e 60% para a transmissora T2. Assim que funciona a remuneração da rede básica. Já na fronteira é diferente. Nós temos o EUST-FR, que é o MUST multiplicado pela TUST-FR. Esses encargos eles são pagos somente pelas distribuidoras que têm MUST contratados em pontos de conexão com tensão abaixo de 230 kV e os consumidores RIMA e Alcoa. Eles remuneram os transformadores de fronteira, junto com as suas conexões, e os equipamentos de DIT compartilhada. E eles são pagos diretamente para as transmissoras dona desses equipamentos. Então, fazendo mais um exemplo rápido, né? Se nós temos um equipamento de fronteira, um transformador, e ele atende somente um ponto de conexão de apenas uma distribuidora, todo o encargo de fronteira daquele ponto de conexão vai ser pago somente para aquela transmissora. Não tem rateio para outras transmissoras, como na rede básica. E esses equipamentos, eles têm uma relação contratual. E como é que é feita? A rede básica e a rede básica de fronteira, a relação contratual é feita através do CPST, é o Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão. Esses contratos eles são celebrados entre o ONS e as transmissoras. E a remuneração, a rede básica, ela é através do EUST de rede básica e a rede fronteira através do EUST de fronteira. E com relação à DIT, a relação contratual da DIT ela é através do CCT, que é o Contrato de Conexão à Transmissão. Esses contratos eles são firmados diretamente entre as transmissoras e os usuários. O ONS não é parte nesse contrato, o ONS é apenas interveniente. E a remuneração, a DIT de uso exclusivo é através de encargo de conexão, também é uma relação direta entre transmissor e usuário, e a DIT compartilhada é através do EUST de fronteira. Então, aqui fazendo um pequeno exemplo disso que foi falado, nós temos a rede básica, com a relação contratual através do CPST, sendo remunerado pelo EUST de rede básica, e a rede de fronteira também tem a relação contratual pelo CPST, remunerado pelo EUST de fronteira. A DIT compartilhada, a relação contratual através do CCT compartilhado, também remunerado pelo EUST-FR. A DIT de uso exclusivo, a relação contratual pelo CCT, mas a remuneração através do encargo de conexão. Então, agora nós vamos entrar mais detalhadamente na rede básica de fronteira, né, que é o assunto desse webinar. Como foi falado lá em cima, o EUST de fronteira ele remunera tanto os equipamentos de fronteira quanto os equipamentos de rede compartilhada. E que equipamentos são esses, né? Esses equipamentos eles foram especificados pela Resolução Normativa 67 de 2004. E lá ela diz que os transformadores de fronteira são equipamentos classificados como rede básica
que possuem tensão primária maior ou igual a 230 kV e a secundária menor que 230. E a DIT compartilhada é linha de transmissão, barramentos, transformadores de potência e equipamentos de subestação em tensão inferior a 230 kV que não integram a rede básica e é de uso compartilhado entre duas ou mais distribuidoras. Então, fazendo aqui uma simples representação, nós temos a rede básica, que tudo que está no nível de tensão igual ou superior a 230. Temos aqui um transformador de fronteira, onde abaixo dele nós temos uma DIT compartilhada com duas distribuidoras, e um segundo transformador de fronteira, onde tem uma distribuidora contratando ali na baixa do transformador. Aqui, como é que é a remuneração? Essa DIT compartilhada e esse primeiro transformador, esses equipamentos são remunerados por essas duas distribuidoras aqui que estão na DIT. Já esse segundo transformador, ele é remunerado somente por essa distribuidora que está conectado nele. E a rede básica é remunerado por todas as três distribuidoras através do EUST de rede básica. Então, né, na apuração do EUST de fronteira, nós podemos ter no aviso de débito uma única distribuidora pagando EUST FR somente para uma transmissora ou para mais de uma única transmissora recebendo esses encargos de uma ou mais distribuidoras. Diferente da rede básica, onde todo mundo paga, todos os usuários pagam para todas as transmissoras. E como é que é calculado esse EUST FR? Né? Nós precisamos inicialmente de dois insumos, que já foi falado que é o MUST contratado no ponto de conexão e a TUST FR desse ponto de conexão. E nós precisamos também de uma outra informação chamada percentual de rateio. Aqui nós vamos passar por cada um deles explicando, inclusive como que a gente obtém essas informações. O MUST, né, como foi falado lá em cima, é o montante de uso do sistema de transmissão que é contratado pelos usuários por ponto de conexão. Eles são contratados para os períodos de ponta e de fora ponta e são obtidos através do CUS, que é o contrato de uso do sistema de transmissão. Já a tarifa, né, ela é publicada pela ANEEL através de uma resolução homologatória todo mês de julho e válida para todo o ciclo tarifário, que é de julho a junho. Os anexos vêm nesse formato aqui. Tem uma TUST rede básica para o período da ponta, outra para o período fora ponta, e a mesma coisa para a fronteira, tem uma TUST FR para o período na ponta e outra para o período fora ponta. Aí aqui a gente vai entrar um pouquinho, vai mostrar um pouco o conceito do cálculo da TUST FR. Por quê? Deve gerar uma dúvida assim, se os equipamentos têm uma receita e ela não é utilizada, para que ela serve, né? Ela serve justamente para fazer o cálculo da tarifa. Aqui o conceito é que, com o encargo de rede básica, seja remunerado exatamente o valor da receita do equipamento ou dos equipamentos que são remunerados por aquele ponto de conexão. Então, aqui é a tarifa de um determinado ponto de conexão, onde ele remunera um determinado equipamento de fronteira. Então, o cálculo é o valor da RAP desse equipamento, dividido. Esse D é o MUST médio. Por que o MUST médio? Porque a tarifa ela é calculada para todo o ciclo tarifário, ela não muda. É o mesmo valor de julho a junho. E durante esse período, pode não ter o mesmo valor de MUST contratado em todos os meses. Então, para que fique uma conta mais redonda, mais certa, é feita uma média desses 12 meses, dos MUST contratados para esses 12 meses, multiplicado por 12. Então, fazendo uma conta inversa, né, se pegar esse MUST de todo o ano contratado, multiplicar pela tarifa, a ideia é que se recupere o valor da RAP do equipamento. Então, fazendo um exemplo aqui simples, uma transmissora detentora de um transformador 230 a 138, e esse transformador ele tem uma RAP de 120 mil. Esse transformador ele é remunerado pelo EUST de um ponto de conexão de duas distribuidoras, D1 e D2. D1 tem um MUST médio de 10 megawatts e D2 de 30. Então, como é que vai ser o cálculo da tarifa? É 120
dividido por 40, que é a soma dos MUSTs no ponto de conexão, é o total do MUST por ponto de conexão, vezes 12. Por que aqui a gente usou só 120, não colocou 120 mil? Porque a tarifa, a TUST, ela é publicada em reais por quilowatt e o montante contratado é em megawatt. Então, na hora que a gente faz o cálculo do EUST, nós multiplicamos esse valor por 1.000. Então, tendo o valor da TUST, nós temos o valor do MUST. Fazendo o cálculo do EUST-FR, a distribuidora D1 ela vai pagar por mês o valor de 10 vezes 0,25, que é a TUST, vezes 1.000. Então, por mês, a distribuidora D1 aqui está pagando 2.500. E a distribuidora D2, que tem um MUST de 30 MW, é 30 vezes 0,25 vezes 1.000, dá o valor de 7.500. Somando os dois encargos, dá um valor de 10.000 por mês. No decorrer dos 12 meses, nós recuperamos o valor de 120 mil, que é o valor desse equipamento, desse transformador. Só que aí agora a gente já vai começar a complicar um pouquinho, porque essa RAP não é somente de um equipamento, de um transformador. Essa RAP utilizada é a RAP do grupo de fronteira. E o que é o grupo de fronteira? É um conjunto de equipamentos de fronteira ou um conjunto de equipamentos de DIT compartilhada que possuem as mesmas características. Então, por exemplo, uma subestação que tem 3 transformadores, TR1, TR2, TR3, mais um transformador reserva. Todos esses transformadores que têm a mesma característica, por exemplo, 230 a 138, é somada a receita de todos eles e vai compor a receita do grupo de fronteira. Essa receita que é a receita utilizada no cálculo da TUST-FR. Aí é visto quais os pontos de conexão que remuneram aquele grupo de fronteira e faz a média do MUST contratado nos 12 meses e é calculado a tarifa para aquele ponto de conexão. E o EUST de fronteira, de cada ponto de conexão, eles podem remunerar apenas um grupo de fronteira ou mais de um, ou pode remunerar o grupo de fronteira de apenas uma transmissora ou de mais de uma transmissora. Então, para isso que a gente precisa daquele terceiro insumo, que foi falado lá em cima, que é o percentual de rateio. Esse documento é um arquivo de saída do programa nodal, onde ele informa o rateio, o fator, que cada ponto de conexão contratado por cada distribuidora vai pagar para cada grupo de fronteira. E aqui nós temos um exemplo, uma distribuidora D1, ela tem um MUST contratado nesse ponto de conexão A, e esse ponto de conexão, ele remunera 8 grupos de fronteiras diferentes. Esses 8 grupos, cada grupo de fronteira pertence a uma concessão de transmissão. E nesse caso aqui, nós temos 3 transmissoras envolvidas. Então, cada parcela do EUST de fronteira desse ponto de conexão vai ser pago para uma dessas transmissoras. Mas tem um detalhe: esse fator, a soma desses fatores de cada grupo de fronteira, de cada ponto de conexão, ele tem que dar exatamente 1, que equivale a 100%. Porque senão, na hora que eu pego o encargo já calculado, MUST vezes TUST, e faço o rateio para as transmissoras, que eu preciso dessa informação para fazer a apuração aqui no nosso sistema, ele vai dar um valor diferente do MUST vezes TUST, se ele não estiver dando exatamente 100%. E por que aqui ele está em fator e a gente tem que multiplicar por 100 para chegar em percentual? Porque o sistema que a gente faz essa apuração, que é o AMSE, ele é utilizado percentual. Só que ele tem um detalhe, ele tem uma limitação de 2 casas decimais. Como vocês podem ver, esse fator ele chega a 6, 7 casas decimais. Então, a gente tem que fazer um arredondamento para que ele fique com, no máximo, 4 casas decimais. E na hora que eu multiplico por 100 para chegar no percentual, ele não ultrapassar as 2 casas decimais. Então, aqui, nesse caso, esse ponto de conexão, né, nós fizemos esse arredondamento. E outro detalhe também é que o AMSE ele não trata grupo de fronteira, ele tem uma relação ponto de conexão por transmissora. Então, a gente tem que saber qual o total de percentual
que esse ponto de conexão A vai pagar para a transmissora T1, para a transmissora T2, para a transmissora T3. E a gente faz isso somando os percentuais de cada grupo que pertence à mesma transmissora. Então, nesse caso aqui, nós chegamos, se a gente somar essa última coluna, que é o fator com 4 casas decimais, nós chegamos nesses valores aqui. O encargo de fronteira daquele ponto de conexão, 4,92% é pago para a transmissora T1, 69,8% para a transmissora T2 e 25,28% para a transmissora T3. Fazendo aqui a apuração do EUST-FR no sistema MSE, ele tem um encargo FR total de R$ 1.486.702,68. Rateando para as 3 transmissoras, nós chegamos nesses valores aqui, 73 mil para T1, 1.037 para T2 e 375 mil para a transmissora T3. Então, aqui, com base nesses valores que são emitidos os AVCs e AVDs, sendo que no AVD do usuário tem tanto encargo de rede básica como de fronteira, mas na fronteira, no caso essa distribuidora aqui, ela só vai ter esses 3 valores de fronteira pagando para essas 3 transmissoras. Já a rede básica não, é pago para todas as transmissoras. Só que para a gente não acaba aqui, porque no final da apuração, a gente tem que enviar para a ANEEL esse valor de EUST-FR que foi cobrado por grupo de fronteira. Então, nós fazemos aquela conta inversa, aquele fator lá que foi informado com o arredondamento para 4 casas decimais, porque aqui a gente tem que informar o valor exato que foi pago na íntegra de encargo. Então, se a gente teve que fazer um arredondamento no percentual, é esse valor que a gente vai utilizar nesse cálculo aqui. Então, a gente tem que pegar esse valor do encargo por cada ponto de conexão e ratear na proporção desse percentual para saber quanto de encargo de fronteira que cada grupo de fronteira recebeu durante o ciclo. E para que isso é feito? Isso é usado para o cálculo da parcela de ajuste, que é a diferença entre a receita devida e o EUST-FR pago. Lembra que eu falei lá em cima que o EUST ele tem que remunerar a receita dos equipamentos? Só que nem sempre a conta dá exata, né? Por várias questões, alteração de MUST, aumento no EUST pago em função de ultrapassagem de demanda. Então, isso acaba fazendo com que o EUST de fronteira arrecadado para aquele grupo de fronteira seja diferente do valor da receita. E isso é enviado para a ANEEL que faz essa correção, esse cálculo da parcela de ajuste, e ela faz algumas correções, que aí a gente não vai entrar em detalhes aqui. E onde que essa parcela de ajuste é considerada? Ela é considerada no ciclo seguinte, também no cálculo da TUST-FR. Por isso que na fronteira, lá na apuração, vocês não veem a rubrica parcela de ajuste de fronteira como do ciclo anterior, como tem na rede básica, porque esse valor também está embutido na tarifa de fronteira. Então, aqui nós vamos mostrar alguns exemplos de como é feito esse cálculo da tarifa e o que é considerado de receita para o cálculo dessa tarifa FR. Aqui nós temos um grupo de fronteira qualquer. Isso aqui é uma tabela de um relatório chamado Relatório Detalhado de Receita por Grupo de Fronteira e DIT Compartilhada. A ANEEL publica esse relatório junto com a resolução homologatória de tarifa. E aqui tem a informação da receita de cada equipamento que compõe o grupo de fronteira, do que está em operação, do que está previsto. Só que nesse exemplo aqui a gente ainda não vai entrar no caso de receita prevista, né? É um exemplo que não tem nada previsto para entrar no ciclo. Então, todos esses equipamentos aqui, todas essas instalações já estão em operação no início do ciclo. E a parcela de ajuste do ciclo anterior
Então, aquela receita devida que eu falei lá em cima, que é utilizada para o cálculo da tarifa, não é só essa receita aqui de 10 milhões e 500. É a soma da RAP dos equipamentos com a parcela de ajuste. Então, a receita total devida aqui, desse grupo de fronteira, nesse ciclo, é de 12.108.702. É esse valor aqui que tem que ser arrecadado através do EUST-FR, de todos os encargos de fronteira, independente de quantas distribuidoras remuneram esse grupo. O valor que tem que ser arrecadado no final do ciclo é esse valor de 12 milhões. E é esse valor que, no final do ciclo, a ANEEL vai comparar para saber se foi arrecadado ou não, se tem parcela de ajuste ou não para esse grupo de fronteira. Então, aqui, seguindo com o exemplo, esse grupo de fronteira, lembra que no exemplo anterior a gente tinha um ponto de conexão de uma distribuidora remunerando vários grupos de fronteira. Aqui é o contrário, nós temos um único grupo de fronteira que é remunerado por 8 pontos de conexão de 2 distribuidoras diferentes. E aqui o fator, né, o percentual que o encargo de cada ponto de conexão vai ser remunerado para esse grupo de fronteira. E esse grupo de fronteira, ele pertence a uma única transmissora. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 7,31% dos encargos de fronteira dos pontos de conexão A, B e C, que são pagos pela distribuidora D1, eles remuneram esse grupo de fronteira R. 7,31% dos pontos de conexão D, E e F pagos pela distribuidora D2 e 100% do ponto de conexão G pagos pela distribuidora D2. São os fatores da relação ponto de conexão, grupo de fronteira. Aí aqui a gente começa a fazer a apuração do encargo. Esse aqui é o ponto de conexão A da distribuidora D1. Ele tem um MUST contratado, uma tarifa que vale para todo o ciclo. Esse percentual também ele vale para todo o ciclo. Então, a única insumo que pode alterar no decorrer do ciclo é o MUST. Então, a única coisa que pode fazer com que altere o valor do encargo de fronteira paga é se tiver alguma alteração de MUST. Então, aqui nós temos, é o caso aqui, nós temos uma alteração em janeiro de 21, então, de julho a dezembro, essa distribuidora paga o valor de 108 mil para essa transmissora, que é dona desse grupo de fronteira, e de janeiro a junho, valor de 115. Aí aqui já gera a primeira dúvida, porque muitas das vezes a transmissora olha lá na resolução, vê o valor da receita, divide por 12, vê que esse valor não foi pago no mês de julho, aí já gera a primeira dúvida. Por que eu não recebi 1/12 da minha RAP de fronteira? É porque a fronteira ela não é paga pela receita, ela é paga pelo encargo. Estou fazendo aqui a apuração de todos os ponto de conexão A, B, C, o D, que aí já é da distribuidora D2, ponto de conexão E, F, e o ponto de conexão G, que tem percentual de 100% do encargo dele pagando para esse grupo de fronteira. No total, no final do ciclo, nós temos um total, tem esses valores aqui pagos por cada ponto de conexão, tendo um total de R$ 12.109.183,98, fazendo a comparação com a receita total devida. Lembra que a receita total devida é o valor de 12 milhões, não é de 10 milhões, porque esse grupo de fronteira ele tem uma PA positiva. O que é que gera PA positiva? É quando no ciclo anterior ele recebeu um valor inferior ao valor da receita devida. Então, gera uma parcela de ajuste positiva, porque ele deixou de receber algum valor. Então, ele recebe no ciclo seguinte. Então, como podemos ver aqui, ele tinha uma receita devida de 12.108.000, ele recebeu 12.109. Aqui dá uma pequena diferença que vai para a parcela de ajuste. Qualquer diferença é considerada na parcela de ajuste. Mas, como podemos ver, o grupo de fronteira foi devidamente remunerado naquele ciclo, mesmo que não tenha sido 1/12 por mês certinho. Agora nós vamos ver um outro exemplo, vamos complicar um pouquinho. O conceito é o mesmo, né? O grupo de fronteira,
que tem a receita de cada equipamento, e aqui já a parcela de ajuste já deu negativa. Por quê? Isso significa que no ciclo anterior ele teve uma arrecadação através do EUST FR maior que o valor da receita total devida dele. Então, gerou essa parcela de ajuste negativo, ou seja, ele tem que devolver esse valor que recebeu a mais. E aqui tem mais uma questão. Além dos equipamentos que já estão em operação, que é o TR 1, 2, 3 e 4, ele tem um novo equipamento que está previsto para entrar no meio do ciclo. Então, tem aqui a coluna de RAP prevista. E esse valor ele também é considerado no cálculo da TUST-FR. Então, tudo que está previsto para entrar no ciclo de rede básica de fronteira e de DIT compartilhada, a receita daqueles equipamentos ela é considerada no cálculo da tarifa, ou seja, ele vai ser remunerado e de acordo com a data que está prevista para entrar. Nesse caso aqui, a gente pode ver lá, não sei se todos conhecem, a lista de módulo, que é um anexo, é o anexo 10 da resolução homologatória de receita. Lá tem todos os equipamentos, rede básica de fronteira, DIT compartilhada, DIT de uso exclusivo. Então, se a gente filtrar por classificação, rede básica de fronteira, aqui seria a DIT compartilhada também, mas nesse grupo de fronteira não tem nenhum equipamento de DIT. Se filtrarmos aqui por rede básica de fronteira, a gente vê que tem os equipamentos que já estão em operação, que é essa RAP ativa, e esse que está em negrito é o que está previsto. Mas se a gente for olhar, a RAP desse equipamento que está previsto, se a gente somar aqui, ele dá um valor de 2.127.000. Mas por que foi considerado somente o valor de 1.063.000? Porque é de acordo com a data de entrada. Esse equipamento aqui é uma informação que também tem na lista de módulo, é a data de previsão. Você vê que ele está com data de previsão janeiro. Então, o ciclo ele vai de julho a junho. Porque ele está com uma previsão de entrar dia 1º de janeiro, a previsão dele é exatamente metade do ciclo. Então, a RAP considerada no cálculo da tarifa vai ser a metade do valor da RAP do ciclo. Então, nesse caso desse grupo de fronteira, a receita total devida dele é de R$ 3.666.218,43, que é a soma da parcela de ajuste, que aqui ficou negativa, menos 1 milhão, mais a RAP ativa, que é o que já está em operação, que é 3.800.000, e mais o que está previsto, que é 1.063.000. Somando os três valores, dá esse valor aqui de 3.666.000. Olhando lá naquele arquivo de saída do nodal, a gente viu que esse grupo de fronteira ele é remunerado somente por um ponto de conexão de uma única distribuidora, com 100% do EUST FR desse ponto de conexão. Então, fazendo aqui a apuração do encargo, de julho a junho, deu um valor de 305.518, chegando exatamente no valor de 3.666.218. Aqui deu uma diferença de 3 centavos. É um detalhe que eu gostaria de mostrar aqui, a gente viu que aquele TR5, ele estava previsto para entrar em janeiro de 2021, supondo aqui que ele entrou, exatamente dia 1º de janeiro. Então, quando chegar lá em janeiro, vai ser emitido um termo de liberação para esse transformador, para esse TR5. Mas, como vocês podem ver, o encargo de fronteira não mudou em janeiro, porque ele tá, na verdade, esse TR5 está sendo remunerado desde julho de 2020, porque ele já foi considerado no cálculo da tarifa. Então, ele entrando ou não, ele vai ser remunerado naquele ciclo. Às vezes, pode até acontecer de ter uma alteração no encargo de fronteira, porque às vezes a distribuidora ela tem uma previsão de um aumento de MUST com a entrada desse novo transformador. Aí isso vai alterar no encargo de fronteira. Mas pode acontecer também de não ter o MUST ser o mesmo para todo o ciclo tarifário e o valor ser exatamente o mesmo. E de qualquer maneira, esse transformador está sendo remunerado no decorrer do ciclo, entrando ou não. Então, também gera muita dúvida, às vezes, quando sai um termo de liberação de algum equipamento de fronteira e não tem alteração no encargo de fronteira, né? Isso costuma gerar muita dúvida, por que
aquele equipamento não está sendo remunerado. Ele está sendo remunerado desde o início do ciclo. Então, aqui, como podemos ver, a receita total devida era R$ 3.666.218,43. Ele só recebeu 3 centavos a menos, aí é questão de arredondamento. Aí uma questão, né? E se esse equipamento não entra? Ele está previsto, a receita dele foi considerada no cálculo da tarifa, mas o equipamento não entrou na data prevista, ou entrou numa data diferente, ou ele não entrou no ciclo. O que acontece? Essa diferença entre a receita devida de acordo com a data que ele efetivamente entra e a receita referente à data que estava prevista também vai para a parcela de ajuste. Então, a parcela de ajuste ela serve para corrigir várias questões que geram qualquer diferença entre a receita devida e o encargo de fronteira pago. Então, aqui eu coloquei um novo exemplo, usei até valores mais simbólicos, mas para passar o conceito mesmo, né? Aqui seria um grupo de fronteira, onde ele tem o TR1, que já está em operação, com uma RAP de 120 mil. E o TR2 também com uma RAP de 120, mas com previsão de entrar somente em janeiro. Então, a RAP devida naquele ciclo total é 120 mil do TR1, mais 60 mil do TR2, dando um valor de 180 mil. Fazendo o cálculo da TUST-FR, considerando que esses dois transformadores são remunerados por um ponto de conexão onde tem um MUST médio de 10 megawatts. Fazendo o cálculo da tarifa, a TUST-FR vai ser 180 dividido por 10, que é o MUST médio, vezes 12, porque é nos 12 meses, dando o valor de 1,5, 1,5. Fazendo aqui a apuração do encargo de fronteira, isso aqui aqui eu estou colocando o ciclo 19 e 20, porque nós vamos estender isso para 2 ciclos, para ver o que acontece quando a instalação não entra na data prevista. Então, de julho de 19 a junho de 20, temos um MUST de 10 megawatts, dividimos 5 na ponta, 5 fora a ponta, com a tarifa de 1.500. Essa distribuidora vai pagar um valor de 15 mil por mês. No total do ciclo, está aqui os 180 mil, que equivalem à receita do TR1 mais o TR2 na metade do ciclo. Só que se esse TR2 não entra, o que acontece? Se o TR2 não entra naquele ciclo, ele estava previsto, ele foi remunerado, mas ele não entrou. Então, primeiro, aqueles 60 mil que a transmissora recebeu de um equipamento que ela não colocou em operação, ela tem que devolver. Todo mundo viu que ela recebeu lá no ciclo anterior, ela recebeu 180 mil, mas ela, na verdade, só tinha direito a 120, porque o TR2 não entrou. Então, vai gerar uma parcela de ajuste de menos 160. Aí, supondo que, mais uma vez, nesse ciclo, nós temos o valor de 120 mil para o TR1, e, mais uma vez, o TR2 está com previsão de entrada em janeiro. Então, mais uma vez, ele tem uma receita de 60 mil. Aqui, eu não estou fazendo ajuste de receita, nem a correção que a ANEEL faz para o cálculo da parcela de ajuste, porque isso é feito pela ANEEL. A intenção aqui é mostrar o conceito mesmo. Então, para esse novo ciclo, esse grupo de fronteira, ele tem uma receita devida de 120 mil, porque ele tem os 120, que é do TR1, que já está em operação, tem os 60 mil, que é do que está previsto, mas ele tem que devolver os 60 mil que ele recebeu no ciclo anterior, sem ter disponibilizado a instalação. Então, a receita devida dele aqui é 120 mil. Então, mais uma vez, fazendo o cálculo da TUST-FR, o mesmo ponto de conexão de 10 megawatts, multimédia de 10 megawatts, nós temos uma tarifa de 1, onde no cálculo do encargo vai ser 10 vezes 1.000, dando um valor de 10 mil por mês, e no final do ciclo ele recuperou os 120 mil. Aí se a instalação entrou aqui exatamente na data certinha, né? Dia 1º de janeiro de 21, o TR2 entrou. Aí às vezes a transmissora olha aqui, eu só recebi 120, eu não recebi o TR2, você recebeu no ciclo passado. Só que como não entrou, teve que devolver. Então, essa é a metodologia da remuneração da rede de fronteira. Você vê, como vocês podem ver, ela é tudo está dentro da tarifa, né? A receita,
do que já está em operação, a receita do que ainda vai entrar naquele ciclo, e mais a parcela de ajuste do ciclo anterior, ela vai tudo para a tarifa de fronteira. Por isso que realmente é complicado, é complexo de conseguir enxergar, porque está tudo dentro da tarifa, então não é muito claro, né? A rede básica ela é mais clara porque você vê ali a receita, o valor da receita, você vê até a parcela de ajuste do ciclo anterior na rede básica, ela é paga no ciclo seguinte, tem uma rubrica, né? Parcela de ajuste do ciclo anterior. Na fronteira não, ela está tudo dentro da tarifa. Vocês só veem EUST, que é TUST vezes MUST. Bom, aqui nós finalizamos a apresentação, né?